Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Vamos para mais um vídeo, meus irmãos, comentando e levantando os erros, né? Os erros que nós cometemos na Santa Missa, nós, leigos, né? Os erros que nós cometemos e com isso impede com que nós desfrutamos de muitas graças, né? Muitas graças que nós poderíamos desfrutar, né? Se fizéssemos o quê? Se fizéssemos o que manda a Santa Igreja. Só para lembrarmos, eu terminei o vídeo passado dizendo que não podemos ser meros consumidores de sacramento. Eu terminei o vídeo passado comentando isso. Quantos e quantos católicos que são muito bons para o quê? Muito bons para criticar. Criticam a liturgia, eles criticam o padre, o sacerdote, criticam os cânticos, criticam tudo. Mas não ajuda em nada e não contribui com nada. Tá? E isso aí é um dever do católico contribuir. Nós, católicos, contribuir, inclusivamente financeiro, com a sua paróquia, onde você participa, onde você é paroquiano. Né? E essa é uma realidade triste, meu irmão. Criticam, mas não contribuem em nada e com nada. Se você tem essa graça de participar, né, apoie o seu pároco, apoie o seu padre, ajude o seu padre. Ajudar como? Ofereça o seu trabalho dentro da comunidade, seja lá o que, fazendo o quê? Fazendo o que for que tiver a ser feito, o que você souber, o que você puder. O que você não souber, tá? Você entra, se insere lá e você vai aprendendo. O que não podemos é ser mero consumidor de sacramentos. Nós devemos entender esse aspecto da vida da igreja, que é o quê? É também uma vida de comunhão com os irmãos. É uma vida de comunhão com os irmãos. E a celebração da Santíssima Eucaristia, ela tem vários aspectos. A Eucaristia, ela tem um aspecto laudatório. O aspecto laudatório é o louvor a Deus. É o máximo louvor a Deus. Por quê? Porque é Jesus que se oferece ao Pai. A Santa Missa, ela tem também um caráter expiatório. Um caráter expiatório. Porque é Jesus que morre misticamente em cada Santa Missa no meu lugar, no nosso lugar. A Santa Missa também tem um caráter impetratório. Perdão, caráter impetratório. É Cristo que se coloca entre a humanidade e o Pai. É Cristo que pede por nós, é Cristo que é o sacerdócio verdadeiro, que se oferece por nós todos, é Cristo. Ele que pede por nós. Tá? E a missa tem também o aspecto sacrificial. A missa por quê? Porque a missa é o quê? A missa é o Calvário. É Cristo que morre misticamente. E a missa tem também o caráter de ceia. O caráter de ceia. Mas vejam bem, preste atenção. A missa não é meramente uma ceia, como estão fazendo. Não é meramente uma ceia. A missa não é meramente um símbolo. Tá? A missa, ela é uma realidade. E quando nós dizemos que a missa tem um caráter de ceia, quando dizemos que a missa tem um caráter festivo, tá? Ela tem tudo isso. Ela tem mesmo. Mas a liturgia coloca esse caráter festivo como uma festa que é real. Uma festa que é verdadeira. Mas é uma festa contida, meus irmãos. Uma festa contida. É uma festa mesclada com esses outros sacramentos que eu mencionei.
nesses outros aspectos. E aqui eu coloco um outro erro, tá? Um outro erro, mais uma vez. Estamos falando aqui dos nossos erros, tá? Levantando os nossos erros como católicos, como os leigos, no modo que nós, leigos, vamos à Santa Missa. Tá? É um outro erro. O outro erro é que muitos de nós acabamos vendo a missa, infelizmente, única e exclusivamente através da ótica de um aspecto da missa, que é o quê? Que é o aspecto da ceia, que é o aspecto festivo. E com isso, meus irmãos, os aspectos laudatórios, os aspectos expiatórios, o aspecto sacrificial, o aspecto impetratório, tudo isso vai se colocando de lado. Tá? Coloca de lado e sobra só o quê? Sobra só a ceia. Só que essa visão, eu te falar, essa visão é uma visão protestante. Por que é uma visão protestante? O Martinho Lutero, ele entendia o quê? Ele entendia que a Eucaristia ele entendia a Eucaristia não como a realidade. Ele entendia a Eucaristia não como uma presença de Jesus na Eucaristia. Não é uma presença real para Lutero. Não. E ele não inventou nada. Ele não inventou nada de novo. O que ele fez? Ele pegou de uma heresia lá da Idade Média. Aí ele pegou lá da Idade Média, que foi uma heresia chamada de empanação. Heresia da empanação. Uma heresia ensinada por quê? Por um teólogo clérigo, já chamado Berengário de Tours. Tá? O que é essa heresia? É uma heresia de que Jesus não está realmente no pão e no vinho. E é uma heresia que ensinava o seguinte: tudo depende da sua fé. Tudo depende da sua fé. Você acredita que ele está lá? Então ele está. Você acha que ele não está? Então ele não está. Simples assim. É sua fé que põe ou não Jesus no pão e no vinho. E isso nós sabemos que é um absurdo. Né? É um absurdo. Não, por quê? Porque não é isso que os apóstolos acreditaram. Não. Tá? Não é essa fé de 2000 anos da Santa Igreja. Não é. Não é a fé de 2000 anos que a Igreja, na Santíssima Eucaristia, vê Jesus vivo, presente ali, ó. Sempre ensinou assim. Está presente na Santíssima Eucaristia, corpo, alma, sangue e divindade. É isso. A igreja sempre ensinou que Jesus está inteiro ali, ó. E por que ele está inteiro? Por quê? Porque a palavra da Sagrada Escritura é muito clara, meus irmãos, é muito clara. Jesus não disse isso significa, Jesus não disse isso significa, ele disse isto é. O Evangelho de São João, capítulo 6, você vê, Jesus não disse, não se engana, Jesus não se engana porque como ele é Deus, ele não se engana. Ele não se engana. E ele não nos engana. Jesus disse que é, então é. Simplesmente assim. Tão fácil, não é mesmo, de compreender? É fácil de compreender. O mesmo que Jesus disse, cala-te, tá, ao mar, quando estavam amedrontados os discípulos, imediatamente o que aconteceu? Imediatamente o mar se calou. Então, o mesmo Jesus que disse isto, é o mesmo que diz, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Isso aqui é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus. Né? É a palavra de Deus, a palavra de Deus é criadora. Ela realiza aquilo que significa. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então é. E duvidar disso, meus irmãos, duvidar disso é duvidar de Deus.
é duvidar da veracidade da palavra de Cristo. Dizer que Jesus Cristo não está presente realmente na Sagrada Eucaristia, é dizer o quê? É dizer que Jesus se enganou. Ou pior, é dizer que ele nos engana. Por quê? Porque ele diz uma coisa, mas na realidade é outra. E acontece que isso é impossível, não? Isso é impossível. Por que é impossível? Porque Jesus é Deus. Por que é impossível? Porque Jesus é perfeito. O que a sua palavra diz, ela realiza. Essa é a fé da igreja, a fé de 2000 anos. Então, eu não posso entender a Santa Missa apenas sobre o aspecto de ceia. Não posso. Por isso que ao longo dos séculos, a igreja ela foi fazendo o quê? Ela foi incorporando elementos na Santa Missa. Para que ela foi incorporando esses elementos na Santa Missa? Ela foi incorporando os elementos na Santa Missa para realçar esses aspectos. O aspecto de louvor, o aspecto de petição, o aspecto do sacrifício. Tudo isso foi sendo incorporado na liturgia da igreja. Então, o modo de celebrar a Eucaristia, tá? O núcleo da celebração da Santa Missa, quem constituiu? Quem constituiu foi Jesus. Porque Jesus instituiu esses 7 sacramentos. E a Eucaristia é um deles. A Eucaristia é um sinal deles. Então, quem constituiu foi o próprio Jesus. Agora a igreja ela foi ao longo dos séculos realçando alguns aspectos daquilo que Jesus instituiu. Entende? Jesus instituiu, a igreja foi realçando aquilo que Jesus instituiu. Então Jesus rezou a primeira missa lá na última ceia. É exatamente como os sacerdotes rezam hoje? Não, não é. É óbvio que havia diferença. Mas o importante é o seguinte, o importante é que o núcleo, a essência, é exatamente a mesma. É exatamente a mesma. Quando nós pegamos um livrinho chamado Didaquê, a Didaquê, ele é um livrinho fino, eu tenho ele aí, é um livrinho fino chamado de Catequese dos Apóstolos. Esse é um livrinho escrito entre os anos 90 a 120, depois de Cristo. É um livrinho destinado à catequização de novos cristãos. A catequização de novos cristãos. E o que traz a Didaquê? A Didaquê, ela traz o modo como a Santa Missa era celebrada. É exatamente a mesma estrutura que nós temos hoje. A estrutura é a mesma. E ao longo dos séculos, a igreja ela foi fazendo o quê? A igreja foi fazendo o quê? Ela foi incorporando paramentos. A igreja foi incorporando paramentos. E por que é necessário destacar? Foi incorporando paramentos porque é necessário destacar o que estava sendo celebrado ali. Por quê? Porque visualmente, porque somos seres humanos, nós somos humanos e nós existimos no tempo e no mundo. E nós devemos o quê? Nós devemos louvar a Deus, não só espiritualmente, mas usando os nossos 5 sentidos: tato, paladar, olfato, audição, visão. Por isso que na liturgia da missa nós louvamos a Deus com os 7 sentidos. Por isso que nas nossas igrejas devem ter imagens.
Por isso que nossas igrejas, nas nossas igrejas, devem ter pinturas sacras. Tá? Por quê? Por que devem ter paramentos? Por que devem ter as flores? Por que as velas? Não é? Porque quando nós olharmos isso, nos lembraremos de Deus. E lembrando de Deus, nós louvaremos nosso Criador. Porque seremos lembrados por esses símbolos externos, esses símbolos exteriores. Né? Nós somos lembrados. Aí nós louvamos a Deus pela visão. Como? Os gestos da liturgia, nós louvamos a Deus pelo olfato, pelo cheiro da vela, pelo cheiro do pão, do vinho, pelo cheiro das flores, pelo cheiro do incenso. Nós louvamos a Deus pela audição. Pela audição nós louvamos a Deus ouvindo as leituras. Ouvimos o Santo Evangelho. Ouvimos a homilia do sacerdote. Nós ouvimos as orações do sacerdote. Nós ouvimos os cânticos. Nós louvamos a Deus pelo tato, pelo paladar, que nós recebemos Jesus na Eucaristia. Nós recebemos Jesus na Eucaristia fisicamente. E assim nós louvamos a Deus pelos 5 sentidos. Ou seja, nós louvamos a Deus por completo. Louvamos a Deus por completo. Essa ação, ela precisa desses sinais exteriores, entendeu? Por quê? Porque esses sinais exteriores, eles realçam, eles ressaltam o mistério que está sendo celebrado. Por exemplo, por que o sacerdote usa o véu umeral, né, para segurar o ostensório com o Santíssimo Sacramento? Por que ele usa? Aquilo que ele põe nas costas, pega, porque para realçar a grandeza de nosso Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo ali, presente ali no Santíssimo Sacramento. Por isso o sacerdote não toca diretamente no ostensório. Quando o ostensório está deitado, ele levanta, ele coloca o Senhor lá, aí já é diferente. Ele se cobre com o véu para tocar no ostensório, para realçar o grande mistério, para realçar a grandeza real de nosso Senhor Jesus Cristo ali no sacramento. Muito bem? Então, meus irmãos, nós vamos encerrar por aqui esse vídeo, para que não fique muito longo, né? E se Deus permitir, logo já faremos um outro vídeo para darmos sequência, né? Nesse assunto que nós estamos tratando, né? Bom, salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei, e até o próximo vídeo.